como nós podemos reparar, marca por sinais que querem dizer, em última instância, o desafio de nós acreditarmos que somos filhos de Deus. E acreditarmos porque somos de fato. Lembrarmos disso todos os dias, andando pelo mundo e recordando disso diante dos acontecimentos, diante das pessoas, procurando viver como um filho de Deus que somos. Recordando que um filho de Deus, ele é reconhecido por um sinal, o amor. Um filho de Deus é um homem que ama, inunda os acontecimentos com a preocupação de que os outros se sintam amados por Deus. Com a preocupação de que as coisas expressem a harmonia e a beleza de Deus. Com a preocupação que eu seja um sinal desse amor na face da terra. E por isso eu venho primeiro ao meu Deus. E venho como nós chegamos nesta noite aqui. Eu venho nas trevas do meu pecado. Como é interessante fazer a experiência da treva. Como é incômodo querer ler e não poder. Como é desafiador para nós não enxergar. Pois aquela condição no início da missa é a condição na qual o pecado nos coloca sempre. Porque nós confiamos, quando pecamos, num Deus que não acende luzes, num Deus que não tem luz para dar a alguém. Esse Deus sou eu. Eu me faço alguém como Deus e vou gerenciando as coisas como recebi de Deus, pensando que eu sozinho multiplico as coisas, ou fabrico. Eu não fabrico luzes. Eu não produzo amor. Eu acho muito interessante que um dos pensamentos correntes, um pensamento que gira o tempo de hoje ao meu redor, é que o amor só vai existir numa vocação, a matrimonial. Porque ali vai nascer, quando um se interessa pelo outro, o acontecimento de preocupar-se. E sabe que isso não é verdade. O amor existe antes de você e de mim. O amor te recompõe quando você é batizado. O amor te dá uma família quando você é batizado. A família dos filhos de Deus. Que você cultiva quando convive com aquele núcleo missionário chamado pai, mãe e irmãos, que tem a vocação de colaborar com a obra da redenção, sendo uma expressão do céu na terra. Tanto é alta essa vocação que Deus dá a ela, Ele explica através dela como Ele ama a humanidade. Mas, naquele primeiro ninho, o Senhor me compõe. Mas o amor não nasce ali. Ali Ele derrama um imenso amor. Depois, se aquela família se esquece de Deus, o ninho cresce, quem cresce naquele ninho cresce torto. Porque acredita em amores desordenados. Cresce. O amor de Deus antes nutriu o homem e a mulher que se escolheram e depois naquela missão faz brotar caminhos dele na terra. Mas antes, ele derramou amor ali. Depois, é interessante pensar que quem vive, quem quer crescer e andar em qualquer caminho, vai primeiro precisar recordar que é filho, que o Senhor explicou o quanto ama num ninho e depois enviou ao mundo, seja para formar outra família ou para seguir outra trajetória, mas o amor me foi explicado primeiro quando eu fui batizado. Amor não é coisa que se descobre quando se vai viver a vocação matrimonial, mas quando se torna filho de Deus. Uma das perguntas mais interessantes no caminho dos namorados, dos noivos, é quando eu tenho certeza que é hora de dar o passo do casamento. Eu normalmente digo assim, você vai ter certeza
Talvez você nunca vai ter a certeza que precisa, mas vai ter a segurança a partir das experiências de filho de Deus que viveu na comunidade. Porque o caminho vivido num convívio de irmãos de sangue e de irmãos que condividem a fé, educa para a segurança de crer que em Deus tudo acontece. A partir dele tudo se dá. Padre, mas e se eu errar? Recomeça do ponto Deus. E aqui é interessante então entender que a vocação de filho, ela é algo que acontece antes, durante e depois de qualquer estrada específica. A estrada do filho, ela passa pela vocação matrimonial, pela vocação sacerdotal, pela vocação missionária, ela passa pelos caminhos originais que o Espírito Santo vai sugerindo no mundo. Mas é sempre um filho que obedece ao seu pai. Filho que obedece a Deus não erra na face da terra. E hoje nós celebramos isso. Nós entramos no escuro porque nós nos esquecemos de ser filhos. Nós entramos nessa celebração no escuro e o segredo a ser descoberto naquele momento isso é onde me leva a crer em mim mesmo sem Deus. Isso sou eu quando quero tomar decisões e não ouço Deus. Este sou eu quando vou querendo ver o bom pastor na minha frente, mas por quê? Ocupado do meu pecado muitas vezes, do viver longe de Deus e muito ocupado com as minhas coisas, não me aproximo da voz e da luz de Deus. Esse é o segredo das trevas. Elas nos dizem o que nos falta para ser felizes. Falta luz. E depois, quando nós entoamos o glória, começamos a iluminar a casa. Entoar o glória foi rasgar as trevas. Como é interessante rasgar as trevas. Os olhos, quando a gente acendia a luz, eles incomodam um pouco, né? Porque enquanto estávamos nas trevas, eles parecem que iam se adequando ao pouco ver. Isso somos nós, quando nos tornamos acostumados com o pecado, nós nos acostumamos com o pouco ver. E isso, para um filho de Deus, me perdoe a expressão, é mediocridade. É querer passar de ano no colégio, mas não conseguir. Porque quem não vê, não sabe andar direito, não sabe que rumo tomar. Quando nós rasgamos as trevas, os olhos foram se abrindo de novo ao tudo que o Senhor nos dá. Todos os que estamos aqui, em primeiro lugar, fomos enxergando quem está, fomos vendo quem estava ao meu lado, atrás de mim, ocupando o templo. A luz foi mostrando diante dos nossos olhos que igreja é convívio, que igreja é o encontro dos irmãos em torno daquele que rasga as trevas. Porque só uma luz brilhou no meio das trevas no início dessa celebração? Porque era o Cristo que entrou e foi até nós, aproximou-se para nos falar. Ele, a luz, veio nos dar a luz, por isso nós partilhamos a luz que recebemos. E este gesto acontece toda vez que eu vou à Eucaristia, que eu medito a palavra, que eu me faço obediente do hábito de todos os dias ler e meditar a palavra, que eu me faço obediente da voz do Cristo, bom pastor, naquela palavra que eu abro, medito e vou para o meu dia. Da Eucaristia, que eu sempre que busco, de preferência logo cedo, me dá a nutrição para andar no mundo com a luz dentro de mim, com a voz dentro de mim, dizendo, como sempre dizemos no final da missa, ide em paz. A paz é o Cristo que entra em mim. A paz para eu ver e discernir. E nesse caminho o Espírito Santo vai conosco, nos ajudando com seus dons.
iluminando nossa inteligência com o dom da inteligência, nossa capacidade de pensar com a ciência e o entendimento, nos ajudando a parar com piedade, nos ajudando a ser fortes para sustentar o que nos afasta, sustentar a postura de permanecer diante de Deus quando é mais fácil sair de Deus, quando eu estiver patinando no meu cotidiano entre as possibilidades atrativas de caminho. É bom ir por aqui, é bom ir por ali, isso me satisfaz, isso me dá prazer. Mas nem sempre o que é bom e sacia minha pele é justo e me leva para o céu. E um apaixonado por Deus escolhe e prefere o que leva ao céu. Sabe, as trevas que foram rasgadas hoje, as trevas não são uma prisão. A luz que brilha para nós, mais que a luz da energia elétrica, que é a luz do Cristo, a energia elétrica não entra dentro do nosso coração. Essa chama no dia do nosso batismo foi acesa dentro da nossa alma, quando o nosso padrinho, acendendo a luz, nesta luz, disse: recebe a luz de Cristo. Nós vamos renovar estas promessas daqui a pouco, para que nós digamos juntos aquilo que nos prometeu, que os nossos pais e padrinhos prometeram no nosso batismo, para que hoje eu renove a disposição de me lembrar e viver que sou filho aonde eu andar no meu dia a dia. Eu quero terminar essa homilia com um olhar muito preocupado, mas também desafiador a vocês. As coisas do mundo, né, parecem muito convincentes quando batem a nossa porta, especialmente quando batem a porta de pecadores. O demônio não bate a porta do coração dos pecadores com sugestões muitas vezes ruins. O ruim é o distante que aquela sugestão nos dá. A distância de Deus, aonde aquela sugestão nos leva. Todo caminho sugerido pelo inimigo, percebam na vida de vocês, ele vai evidenciar que eu não preciso de Deus. Ele vai evidenciar a minha indisciplina e dizer está tudo ok. Ele vai dizer todo mundo está fazendo, você não precisa fazer assim também. Todo caminho que leva longe de Deus e é sugerido pelo inimigo, ele nos diz que nós não precisamos ser firmes. Dá para dar um jeitinho. Cuidado. Eu não vivo de jeitinhos. Filho não se adequa longe de casa. Por isso o filho pródigo voltou. Não nos esqueçamos, irmãos, dos sinais que hoje brilham aos nossos olhos. Treva e luz. Não nos esqueçamos do amor que está escrito nestes gestos e nesses sinais por você e por mim. Eles estão dizendo: recomeça, porque eu ressuscitei por ti. Eles estão dizendo: onde tu estás? Tu me importas. Eles estão dizendo: eu sou o seu Deus. Eu não me esqueço de você, não te esqueças de mim. Este amor que se declara a nós nestes gestos e nesta palavra, nesta Eucaristia, este amor é o que está sendo derramado ao vosso e ao meu coração. Ousemos pensar: eu seria capaz de ser indiferente a esse amor? Ousemos pensar: eu vi o amor, eu me convenci dele? Será que tem uma música, né, que esses dias eu estava escutando, eu pus até os meninos nossos seminários para escutar no carro, porque tem dia que a minha cabeça é meio uma vitrola. Ela dizia que o amor é um bichinho que rói, e que se eu fosse uma pedra, meu coração não doía. Será que eu sou uma pedra? Será que eu sou como uma estátua num jardim, que por ser de pedra, o coração não incomoda? Deus não nos criou de pedra. O pecado nos fez insensíveis como a pedra. Que esse amor não passe aos nossos ouvidos nessa noite,
Porque é Ele que faz dessa noite a noite diferente de todas as outras. Porque Ele diz o quanto eu valho. Porque Ele diz o quanto, de onde vem a minha dignidade. Porque Ele me põe em ordem de batalha. E Ele me ensina que só há um lugar certo para mim no meio do mundo. Junto dEle. E depois, onde eu andar, serei feliz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.